Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Tuller. Se você está assistindo essa gravação é porque infelizmente eu não pude estar presente ao vivo, né, com vocês nesse dia tão especial, mas já deixo o meu pedido de desculpa por isso. Mas eu tenho certeza que com essa gravação vocês vão poder conhecer um pouco mais do nosso trabalho, do que a gente tem feito com muita alegria aqui, tá? Eu vou falar um pouquinho, né, contar para vocês um pouco da minha história, contar um pouco do projeto Dínamos e em especial do nosso programa Escola Social, que a gente lançou esse ano. Vai ser assim, daqui para frente é o que a gente vai carregar com muito orgulho do nosso trabalho, certo? Mas aí a gente logo começa com essa imagem de 1910, de uma escola aqui de Maceió, e se tivesse cores, né, Full HD, a gente poderia imaginar que era uma sala de aula de hoje em dia. Infelizmente, a gente tem muito esse formato ainda das escolas, principalmente as escolas públicas, e a nossa pergunta e a nossa indignação é até quando que isso vai permanecer na nossa sociedade, né? Antes da gente falar como a gente pretende mudar essa realidade, eu queria contar um pouquinho de mim. Meu nome, como eu disse, é Alexandre Tuller, certo? Eu cresci em Minas Gerais. Eu sou nascido no Espírito Santo, mas eu cresci em Minas Gerais e desde a infância eu tive alguns problemas. Meu pai era uma pessoa agressiva, era alcoólatra, então eu cresci vendo meu pai batendo na minha mãe, sendo um pai que não é um exemplo, né, para uma criança. E também tive um problema de abuso sexual. Infelizmente eu trago, como é que eu posso dizer? Trago essas experiências, trago marcas, né? Trago marcas dessas experiências até hoje que ficaram. Hoje eu tenho 31 anos, até hoje eu sinto um pouco desses problemas que eu vivi na infância, mas também trouxeram aprendizados, né? Quando a gente enfrenta essas coisas, a gente acaba aprendendo um pouco, acho que bastante, né? E principalmente tentar que outras crianças não sofram isso. Então, uma luta minha, uma particularidade minha, de buscar que outras crianças não passem por esses problemas que eu enfrentei. Na minha adolescência / juventude, eu também fui usuário de droga. Então, durante um tempo, usei maconha, usei cocaína, e eu também não gostaria que outros jovens enfrentassem esse problema. E também me trouxe aprendizados, até por conhecimento, para poder passar para os meus alunos, para as pessoas, para os jovens que a gente atende, que não é uma boa experiência, apesar da boa sensação que traz a longo prazo, a médio prazo, não é uma boa experiência. Mas assim, depois de tudo isso, eu fui para Volta Redonda, para o Instituto Federal do Rio de Janeiro, onde me formei em licenciatura em matemática, e ali conheci a minha paixão pela educação. Foi através da formação. Eu não tinha intenção de ficar na matemática, mas logo no primeiro período eu já comecei a me apaixonar, não pela matemática em si, mas pela educação, pelo processo de ensinar. Eu gostava muito daquilo ali, e consegui finalizar no ano de 2016, mas no meio disso também eu conheci minha outra paixão, que é minha esposa, que decidiu não fazer mais matemática e correr atrás de fazer medicina. E aí ela passou um período de 3 anos se dedicando para poder passar na faculdade, e ela passou para Maceió, que é onde entra a história de Maceió. Quando a gente vem para cá em 2018, no início de 2018, sem nada, sem emprego, sem conhecer ninguém, sem absolutamente nada, e
E aí eu começo a entregar currículo, né, para ser professor das escolas, de alguma escola particular aqui da região, aqui da cidade, e uma escola me convidou para fazer parte do time. Essa escola ela fica num bairro chamado Santa Lúcia. É um bairro que, ao lado do bairro Tabuleiro dos Martins, é um bairro, são dois bairros que é muito complexo. Um bairro que ao mesmo tempo que você tem pessoas que passam fome, na mesma rua você tem pessoas que têm Hyundai Veloster. Então é uma coisa, bem desigual, assim, a gente percebe a desigualdade no meio da comunidade, tem um comércio muito forte, tá? Tem cerca, no total, de 80 mil pessoas que moram nesses dois bairros, então é um bairro grande, é um bairro complexo, certo? E a gente, quando cai ali, quando entra para essa escola, a gente percebe uma escola que, apesar de ser particular, é uma escola que tem muita dificuldade por conta do seu alunado. São pessoas, são pais e mães trabalhadoras que recebem um dinheirinho a mais para poder pagar uma escola particular, para tirar os filhos da escola pública. E aqui em Maceió, tem uma característica das escolas particulares. As escolas particulares aqui, elas levam para os alunos atividades extracurriculares inclusas na matrícula. Então, o aluno pode escolher, por exemplo, fazer futsal, fazer judô, fazer uma dessas, né? Fazer handebol, fazer dança. Então, dentro de um escopo de atividades extracurriculares, o aluno pode escolher uma delas para poder fazer além da formação formal que ele tem, né? O currículo formal que ele tem. E durante o ano, enquanto eu estava dando aula, eu achava muito interessante que alguns alunos não davam valor para aquilo ali. E ficava, caramba, o pessoal da escola pública muitas vezes desejam ter esse tipo de oportunidade, né? E o pessoal da escola particular, mesmo não sendo ricos, né? Mesmo não tendo uma condição financeira muito elevada, não aproveitam essa oportunidade. E aí, numa conversa, de mim e outro professor, a gente teve a ideia de criar um espaço para gerar oportunidades, essas oportunidades de atividades extracurriculares para alunos de escola pública. Então, em outubro de 2018, a gente lançou o projeto. Então, a fundação foi em 2018, certo? Em 2018, eu fiz um concurso para professor do Estado, entrei em 2019, e isso facilitou muito o nosso início mesmo das atividades, porque com as atividades faltava a gente ter acesso à escola, né? Então, como a escola é próxima do projeto, da sede do projeto, eu tinha muito acesso aos alunos e aí facilitou. Aparentemente 53 pessoas pode ser considerado pouco, mas para um primeiro momento, né, um primeiro ano, para a gente é gratificante ter atendido 53 pessoas durante o ano. Entre os nossos cursos, a gente teve o reforço escolar de matemática e química. A gente também tinha um pré-ENEM, do qual a gente conseguiu aprovar, apoiando esse aluno, conseguiu aprovar um aluno na Universidade Federal em Engenharia Civil. A gente teve um curso de cabeleireiro, de qualificação profissional, curso de violão também, e o curso de judô e karatê, oficina de judô e karatê. Na de judô, a gente marca esse ano muito importante para a gente, que no final do ano a gente levou 2 alunas para São Paulo, onde elas se consagraram campeãs nacional do campeonato da CBLJ, Confederação Brasileira de Ligas de Judô. Então foi muito feliz para a gente esse ano, logo no início, ter tanto sucesso assim. E na época a gente tinha 7 voluntários. Bom, em 2020 a gente permanecia com 7 voluntários, mas a gente teve um probleminha, né, que é chamado pandemia do Covid-19. Do ano de 2019 para 2020, a gente conheceu um instituto chamado Instituto Manda Ver. E a gente, ao conhecer, a gente percebeu que ao invés de de trazer os alunos para dentro da sede para fazer as atividades, eles levavam a atividade para dentro da escola.
E a gente, agora vamos para dentro da escola, então, né? Em 2020 a gente ia levar para dentro da escola as nossas atividades, mas com a pandemia não deu certo. A gente permaneceu com judô e karatê, principalmente judô, com as duas alunas campeãs, porque tinha a intenção de ir para o sul-americano. A gente não sabia a proporção que ia tomar a pandemia, né? Então a gente manteve as duas alunas treinando separadamente, mas tomando todos os cuidados necessários, mas infelizmente a gente não conseguiu ampliar, né, esses atendimentos. E ao longo do ano a gente também entregou algumas cestas básicas, e aí considerando 3 pessoas por casa, a gente atendeu 260 pessoas no total. E no final de 2020, já retornando um pouco às nossas atividades, eu tive uma mentoria, uma pessoa maravilhosa chamada Carlos Jorge, que hoje é secretário de Assistência Social aqui no município de Maceió. E até então era líder do Instituto Manda Ver. E eu falei para ele do interesse de ser diretor de uma escola, né, da escola que eu trabalhava. E ele falou, cara, você tem uma coisa nas mãos que pode te ajudar muito a melhorar o projeto e ser um diferencial do projeto Dimos. Você pode não só levar a atividade para dentro da escola, mas você pode criar um mecanismo de transformação da escola. E aí foi aí que a gente teve essa ideia de transformação da escola. No início de 2021, a gente começou a elaborar o programa, ainda não tinha nem nome. Mas o interessante é que no início de 2021, e vocês vão ver no próximo slide, a gente foi aprovado para fazer um processo de formação de liderança da Gerando Falcões, que é a maior organização social do Brasil, e a mais completa também, e a maior rede também de ONGs, né, de lideranças. E para a gente isso foi transformador, porque a gente voltou com muito mais vontade. A gente até junho tinha 8 cursos, hoje a gente já tem 10. Esqueci de atualizar esse dado, me desculpa. Os dados das pessoas a gente atualizou, são 668 pessoas atendidas. Esse número vai ser ampliado até o final do ano, tá? Na verdade, já foi ampliado, eu vou contar um pouquinho para vocês. Também falei que estava atualizado, mas não está atualizado, me perdoe por isso. E hoje a gente está com 40 voluntários, se a gente está com 40 voluntários, também chegando mais pessoas para somar até o final do ano. E, então vocês percebem que 2019 para 2021 a gente tem uma evolução muito grande, muito por conta da Gerando Falcões, onde a gente passou no processo, se formou no processo, e hoje a gente é fellow no programa dos fellows, que é uma continuidade do curso, uma continuidade do que a gente fez, mas hoje a gente faz parte da rede, a gente pode dizer que faz parte da rede Gerando Falcões, e isso é gratificante para a gente, porque ser da rede Gerando Falcões traz para a gente não só benefícios, mas traz para a gente também uma motivação a mais de fazer o melhor para quem precisa. Como diria Edu Lira, que é o fundador da Gerando Falcões, o melhor para os mais pobres, certo? E o que nos move? A educação. A educação foi o início de tudo. Então, desde o princípio, a gente queria educação, né? Então, por quê? Porque a gente acredita que educação é o caminho. Mas por quê? De onde que a gente tira isso? Bom, a Coreia do Sul é um exemplo, né? Há 40 anos ela passou por uma reforma da educação. E aí, se a gente comparar, em 2014, no Brasil, a gente teve 19% dos adolescentes que concluíram o ensino médio no tempo certo. Enquanto lá na Coreia do Sul, 1,3 milhão de alunos abandonaram. Desculpa, aqui no Brasil, né, 1,3 milhão de alunos abandonaram os estudos. Já na Coreia, se formaram 93% dos alunos e não teve abandono escolar, então no período correto. Então, há 40 anos atrás, teve uma reforma da educação. Hoje a gente traz esses resultados de 93% dos alunos e praticamente não teve abandono escolar. É um grande exemplo para a gente precisa usar o exemplo da Coreia do Sul e também da Finlândia. Em 68, né, em 1968, a Finlândia aprovou o novo sistema de ensino básico, e é muito importante a gente frisar que esse novo sistema ele traz a valorização do desenvolvimento das habilidades socioemocionais.
E a gente vai falar por que isso é importante, a gente vai mostrar daqui a pouco. Mas, assim, essas habilidades, elas fazem com que a pessoa se conheça e também se relacione melhor. E com isso a gente transforma pessoas. Então, só para a gente ter ideia, lá os alunos, principalmente da educação infantil, né, eles passam 95% do tempo ao ar livre. Então, eles aprendem com a natureza, eles aprendem brincando. E isso é fundamental e a gente acredita nisso. Então, a gente tem como objetivo transformar cada microsistema de cada escola que a gente tiver inserido num lugar de desenvolvimento humanizado. O que acontece? Eu sou professor de matemática, por muitas vezes eu aprendi a ser um professor de cobrança, de utilizar o outro lado muito como máquina, né, reprodutora daquilo que a gente faz. E ao longo desses anos, como professor e também como líder do projeto, eu tenho percebido que a gente tem que olhar para o ser humano que está do outro lado. Existe um ser humano ali do outro lado. E esse ser humano está cheio de problemas. Então, primeiro a gente precisa tratar desses problemas. A gente precisa cuidar desses alunos. Não adianta ficar só transferindo conhecimento sem cuidar dessa pessoa. E aí é onde que surge, né, toda essa ideia, onde surge o programa Escola Social. O programa Escola Social, ele vem para poder transformar a escola inteira, mudar a cabeça da escola. E por que escola social? Porque imagina, um projeto social tem muito por esse objetivo transformar pessoas. E de que forma? A gente tenta sempre trabalhar o ser humano que está ali. Agora imagine se a gente consegue mudar a cabeça, a mentalidade de todo o ecossistema da escola. A escola se enxergar como um espaço de transformação social. A gente tem que lembrar que a escola formal, ela continua e vai continuar para sempre sendo a principal formadora dos nossos crianças, adolescentes e jovens. Ela continua sendo. A informal e a não formal, ela passa por cursos livres, né? E também pelas instituições, as instituições sociais, mas a gente tem que lembrar que a formal é a que forma a maior parte da população. Então, se a gente deixa essa educação de lado e foca na não formal e formal, como projeto social, a gente não consegue atender todo mundo que está ali. Mas, se a gente transforma esse espaço num lugar onde enxerga o ser humano que está ali, enxerga os problemas sociais que estão à sua volta, e faz do seu trabalho um trabalho não só para receber seu salário ou para ensinar sua matéria, a gente cria um grande projeto social, inclusive pago pelo governo, né? Porque se é público, é pago pelo governo. Então, o que a gente quer mudar é a mentalidade. E o dinheiro continua sendo vindo ali. Ou seja, é um projeto social que já tem o seu investimento. Então, essa é a proposta. É uma proposta que a gente consiga mudar a mentalidade dos envolvidos, dos agentes envolvidos nesse processo. Como que a gente faz isso? A gente tem os 3 eixos principais: os estudantes, a gestão e os docentes. Se a gente transforma esses 3 eixos, a gente acredita que a gente consegue transformar a realidade dos estudantes, mantém uma boa atuação e um bom psicológico dos docentes, não onerando e não atrapalhando, fazendo com que flua bem a gestão. Como que a gente pretende fazer isso? Vamos lá. Bom, os estudantes, como eu disse, hoje eles são encarados muito como máquinas, né? Em muitas escolas a gente vê eles como máquinas, reprodutoras daquilo que a gente transmite. Como eu disse no início, o objetivo inicial do projeto era criar oportunidades extracurriculares que os alunos não tinham, os alunos da escola pública não tinham. O que a gente faz, então? A gente pega as nossas atividades e, ao invés de colocar numa sede, a gente leva para a escola.
Então, utiliza o espaço da escola para fazer o quê? Para levar um judô, que é essa imagem que vocês estão vendo, um futsal, handball, um curso de teatro, uma oficina de canto, uma oficina de violão, uma oficina de pintura. Então, a gente cria mecanismos extracurriculares para que o aluno tenha mais vontade de participar, tenha mais vontade de ir para a escola, e não somente isso. A gente sabe que esporte transforma o corpo e a mente. Teatro, artes, de uma forma geral, a cultura transforma o corpo e a mente. Então, tudo que a gente desenvolve de extracurricular, ele tem o poder de transformar o corpo e a mente e manter o aluno na escola. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não adianta a gente focar somente nas atividades, certo? Como eu disse, a Finlândia, ela investiu muito em desenvolver as habilidades socioemocionais. Essa foto da direita que vocês estão vendo aí é uma imagem do nosso curso em parceria com a Gerando Falcões, que chama Jovem Falcão. É um curso de desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Então, são 6 meses que a gente fica com os alunos, e dentro desses 6 meses, eles têm encontros presenciais, que são esses que vocês estão vendo. Nesses encontros presenciais, a gente trabalha diversas atividades que ajudam eles a entender as próprias emoções e também a lidar com o outro. Essas atividades presenciais, elas servem para isso. Eles têm também uma plataforma online, onde eles fazem as atividades e acompanham também um conteúdo fantástico que a Gerando Falcões dá. De 15 em 15 dias, eles têm encontros com os mentores de inteligência emocional, que são os mentores que vai acompanhar individualmente esses alunos. Como diria nosso psicólogo, não é uma sessão de psicoterapia, até porque os mentores não são formados para isso, tirando ele, né? Ele poderia fazer uma sessão de psicoterapia, mas essa não é a proposta. Mas é terapêutico. Um aluno, quando coloca os sentimentos para fora, quando ele se expressa, fala sobre as suas emoções, sobre as suas angústias, sobre as suas potencialidades, de certa forma é terapêutico. Ele consegue desenvolver aquilo que é bom e arrumar aquilo que não está tão legal. Então, esses encontros é muito para isso, para desenvolver as potencialidades desse aluno, no sentido das emoções. E a Gerando Falcões, eles liberam, doam para esses alunos, também de forma quinzenal, mentores de qualificação profissional. Então, a gente tem, como a Gerando Falcões é muito grande, então a gente tem ali diretor do iFood, diretor da Ambev, pessoas no alto escalão, vamos dizer assim, de atividade profissional, né, orientando esses alunos das comunidades, da favela. Porque essa escola que a gente está inserido, que é a primeira escola que a gente está entrando, que é a Escola Estadual Romeu de Avelar, ela fica localizada na parte mais vulnerável do bairro Tabuleiro dos Martins, em Maceió. Então, ela fica exatamente no meio das duas favelas, né? E esses alunos, eles moram ali, eles pertencem a esse ambiente. Então, olha que legal. O diretor do iFood está conversando com a pessoa da favela para mostrar para ela as potencialidades dela e ela descobrir, ela se desenvolver, ela entender o que ela pode melhorar naquilo que ela quer ser e não naquilo que a gente deseja para ela. Quando eu dou um curso, quando eu levo um curso de qualificação profissional para a área X, eu estou dizendo para aquele aluno que a gente está querendo qualificar ele para aquela área. Mas quando o aluno mostra, eu quero ser isso aqui, é diferente. E por que eu estou dizendo isso? Porque no final desse programa, e durante e no final também, durante a gente vai buscando as parcerias, porque a gente vai entendendo eles. Mas no final, a ideia é direcioná-los para parceiros que vá atender aquilo que ele quer. Então, por exemplo, temos uma aluna que quer fazer um curso de manicure. A gente tem parceiros que podem dar esse curso gratuitamente para essa aluna.
Então, o que a gente faz? Junta as duas coisas. A gente mostra para esse empreendedor que tem esse curso que um aluno da favela com grande potencialidade tem o desejo de ser manicure. Então, a gente encaminha, a gente faz parceria para que essa pessoa tenha esse curso gratuito. Então, de certa forma, o que a gente faz é fazer um ciclo completo com o aluno de formação dele. Que a gente trabalha as emoções, a gente trabalha o corpo, a gente trabalha a mente e no final ainda direciona para onde ele quer. Ah, mas Alexandre, é só qualificação profissional no sentido de ir ali ou ser empreendedor ou ser empregado de alguém? Não. A gente tem um curso de pré-ENEM. Nosso pré-ENEM, para o ano de 2022, ele pretende atender o Brasil inteiro e a ideia é passar de 1.000 alunos. A ideia é passar de 1.000 alunos atendidos. No caso dos nossos alunos presenciais aqui desse programa Jovens Falcões, da Escola Estadual Romeu de Avelar, se o aluno tem desejo de passar em medicina, a gente vai não somente colocá-lo lá e deixá-lo lá no pré-ENEM, mas acompanhá-lo para que ele tenha o melhor atendimento. Não, o pré-ENEM inteiro a gente tenta fazer isso. Mas para esses alunos em especial, que a gente sabe que é morador de favela, que é comprometido, que quer se desenvolver, a gente vai fazer questão de acompanhar cada passo dele para que ele passe em medicina, para que ele tenha sucesso naquilo que ele quer, na Universidade Federal. Então, a ideia é pegar esse aluno por completo, é trazer esse aluno, como diria o Lemaestre, é cercar, o Lemaestre é o cofundador da Gerando Falcões, da parte educacional, é cercar esse aluno para que ele não tenha para onde fugir. Ele não vai perceber, mas ele não vai ter para onde fugir, a não ser seguir um caminho que não seja o tráfico de drogas, que não seja ficar em casa à toa, que não seja isso. Que seja uma coisa que ele goste, que seja uma coisa que ele escolha, e não que a gente empurre para ele. É uma escolha do aluno. Mas para isso a gente precisa trabalhar as emoções. E é por isso que esse programa é muito importante. Isso é a base dos estudantes. E sobre a gestão? Sobre a gestão, é muito importante a gente dizer que a gente não vai chegar e ser gestão da escola. A gente vai apoiar a gestão. Então, a ideia é levar para a gestão opções de ferramentas, é implantar ferramentas que facilitem o fluxo de trabalho. Então, hoje a gente tem problemas, por exemplo, em muitas escolas, eu trabalho em duas, e só para contextualizar, eu estou deixando de trabalhar em uma porque eu fui eleito gestor de outra escola. Não é que o projeto atende, tá? Infelizmente. Mas por que eu digo infelizmente? Porque quando eu fui efetivo, quando eu passei no concurso, eu escolhi uma escola próxima da sede. Na época, em 2018, eu não conhecia muito a região, e quando eu conheci a região mais vulnerável, e aí fui para a escola que fica nessa região, eu falei, poxa, eu podia ter sido efetivo aqui, né? Pô, teria um trabalho incrível aqui, o projeto podia estar aqui mais perto, mas ali é tudo muito próximo também, a gente consegue fazer um bom trabalho. É só contextualizando, para dizer para vocês o seguinte, olhando de fora como professor, a gente percebe que tem alguns problemas de gestão, e muito por falta de ferramentas. Então, emissão de histórico, por exemplo. O aluno tem que ir na escola, solicitar, voltar para casa e depois voltar para poder receber. Bom, se a gente tivesse um formulário online, 90% seria resolvido. Porque o aluno faz a solicitação, recebe um e-mail dizendo que já está pronto, ou uma mensagem de texto, a gente aproveita para atualizar os dados da escola com esses alunos, porque eles mudam de telefone o tempo todo, né? E resolve o problema de adiantar, não precisa ir lá buscar, né? Não precisa ir lá fazer a solicitação, fez de casa. Então é só um exemplo. Existem outros exemplos também de conselho de classe, enfim, a gente, agora como gestor, a gente vai poder colocar em prática algumas coisas que a gente acredita que dê certo, a gente que eu digo nesse momento é eu e o vice, né? Para que a gente possa mostrar com o projeto, levar como projeto para as outras escolas, principalmente para essa primeira escola que a gente está atendendo, que é o Romeu de Avelar. Outro detalhe também é o acompanhamento de índices. A escola, ela
quantifica muito os dados, né? Ela tem os dados de quem está faltando, ela tem os dados de quem não está indo bem, mas a gente não qualifica. A gente não busca entender o porquê que esse aluno não está participando, por que esse aluno não está indo mal. A gente não quantifica isso. Desculpa, não qualifica isso. Só quantifica. Então, a ideia é ajudar a entender os problemas, auxílio na solução de problemas, né, externos, que dificultam e impossibilitam o desenvolvimento do estudante. Esses dois aqui é para isso mesmo. Essa imagem, por exemplo, é uma imagem da gente levando cesta básica para uma família onde o aluno não estava indo para a escola porque não tinha alimento. Então, porque tinha vergonha, enfim. Então, isso acontece frequentemente, gente. Acontece frequentemente. A mãe ou a família não leva o filho para a escola porque não tem alimento e ele não quer passar vergonha na escola. Então, sendo um problema real, a gente precisa solucionar isso. E as escolas, infelizmente, não têm o serviço social, não tem alguém de serviço social dentro da escola. Então, a gestão, os gestores da escola, eles têm um monte de coisa para fazer, a coordenação tem um monte de coisa para fazer, o professor faz o trabalho dele, e quem que vai buscar ou entender o porquê que o aluno não está indo? Então, a ideia é apoiar essa gestão nesse sentido, certo? Eu vou falar um pouco mais à frente, mas já me adiantando. ONG, organizações sociais, ONG não existe, tá? Deixa eu citar, né? Mas organizações sociais, organizações que têm esse intuito social, eles fazem o trabalho que o governo não faz, o Estado, de forma geral, não faz. Então, a ideia é que um dia o projeto Dínamos acabe, deixe de existir. No final das contas, todo projeto tem que ter isso em mente. No final, a ideia é chegar num ponto onde não precisa mais existir. Para que cenas como essa não precisam mais existir. Olha a casa dessa família. Essa família vive numa casa feita de sucata. Feita de sucata. Isso, para a gente, deveria ser Eu não sei vocês, mas eu me sinto constrangido em olhar para essa foto e imaginar que essas pessoas dormem dentro de sucata. É triste, é muito triste. Isso me move. Isso me move e faz com que esse programa tenha mais força. Para que a gente transforme a vida dessas pessoas. Para que esse rapaz que está aí, ó, esse menino que está ali na frente, para aquela menininha que está ali na frente, tenha uma qualificação emocional e técnica para transformar a vida dessas pessoas. É lógico que a gente também tem um trabalho paralelo com os adultos, mas a palestra aqui é sobre o nosso programa Escola Social. Então, estou focando muito nele. Então, por isso eu digo que para esse meninão aí, para essa menininha, a ideia é qualificá-los para que eles transformem a vida dessa família. E, por fim, os docentes. E talvez seja a parte mais complexa, né? Porque assim que eu falo como professor, assim que a gente sai da faculdade, a gente tem aquela vontade de ir para o mestrado, né? Tem muitos professores, muitos colegas que a vontade é ir para dar aula em universidade, aquela coisa toda. Mas eu até deixo como pedido aqui, passem por uma escola pública, tentem, nem que seja para fazer um projeto, busquem ficar um pouquinho na escola pública e entendam a quantidade de problemas que tem ali dentro. Mas isso foi só um parênteses aqui no meio, mas eu queria falar sobre essa capacitação dos professores, que é muito difícil. É muito difícil, primeiro porque você precisa de parceiros fortes, certo? Vou falar sobre esses parceiros aí, e eu vou explicar sobre eles. Mas primeiro que você precisa de parceiros fortes. E segundo que você precisa convencer o seu corpo docente de que é necessário mudar. Porque é difícil mudar. A gente aprendeu a passar conteúdo. A gente aprendeu de diversas formas a transmitir o conteúdo e a ensinar da melhor forma, com projetos. Eu, pelo menos, minha formação foi excelente nesse sentido, de criar mecanismo para que o aluno aprenda. Mas, no final das contas,
A gente tem que passar o conteúdo, né? Só que aí a gente tem 50 minutos a 1 hora para poder passar esse conteúdo. A gente trabalha em 2 ou 3 escolas para poder manter a casa. A gente não tem apoio psicológico na escola. A gente tem um salário baixo, principalmente na escola pública. A gente tem que enfrentar, muitas vezes, gestores que cobram e não faz por outro lado. Não é o caso dessa escola, mas, assim, existe casos assim. Então, eu tô somando diversos problemas aqui para dizer que uma das partes mais difíceis é a capacitação desse professor. Porque esse professor não quer mudar. Muitas vezes ele até quer mudar, mas, caramba, mudar dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Fazer diferente daquilo que a gente já aprendeu dá muito trabalho, gente. É normal. É normal. É aceitável que o professor tenha essa dificuldade. Porque é difícil. É difícil querer mudar. Mas a gente conseguiu, através da Gerando Falcões, a gente vai ser o projeto piloto. Então, estamos ainda arrumando essa casa, estamos em reuniões ainda, a gente está melhorando essa ideia, mas através da Gerando Falcões, em apoio do Instituto Mali e das escolas Waldorf, que tem a pedagogia Waldorf, né, aqui no Brasil, a gente vai conseguir fazer uma formação de professores, primeiro para essa escola, se der certo também para a escola que eu sou gestor, agora gestor eleito, né, ainda não assumi, mas a gente vai capacitar esses professores. E aí, para quem não conhece as escolas Waldorf, a pedagogia Waldorf, eu aconselho a dar uma pesquisada. Ela trabalha muito a questão do espírito, né, da emoção, do corpo. As atividades, elas são diferentes. E aí, a ideia é conseguir colocar dentro da sala de aula essa metodologia, fazer diferente, fazer com que o aluno se sinta presente, que o aluno consiga se envolver no conteúdo. E aí, muitas vezes, gente, sinceramente, aqui como professor, não chegaremos no final dos conteúdos. Mas, considerando a nova base, né, base curricular comum no Brasil, a gente tem alguns objetivos, né, a alcançar, habilidades e competências ali para alcançar, que muitas vezes não passam pelo conteúdo, falo até por matemática, não passa pelo conteúdo da matemática, ela passa pela habilidade. Então, você consegue trabalhar com projetos e não com uma lista de exercícios. É possível, muito possível fazer isso. E dentro desse projeto, você trabalhar as habilidades socioemocionais, trabalhar a empatia, trabalhar o relacionamento um com o outro, trabalhar o autoconhecimento e a autogestão, que são as habilidades socioemocionais. Então, cara, é possível, e a gente acredita muito nessa parceria, que é o fim para fechar esse ciclo. Como vocês viram aqui, começa com o estudante, né? A gente leva as atividades, a gente leva o apoio, não é nem um apoio, mas a educação mesmo, para eles terem o autoconhecimento, fazer a autogestão, se relacionar com os outros. Então, a gente faz esse ciclo completo nos estudantes, a gente leva esse apoio para a gestão, onde ajuda a gestão a entender o que está acontecendo de fato, para que a gente possa ir atrás e apoiar essas famílias, e faz um apoio aos docentes com a capacitação que de fato vai fazer a diferença na sala de aula. Porque no final das contas, a escola tem que ter o olhar para o aluno, mas não pode deixar que o professor se adoeça. E é por isso que, como as escolas também não têm psicólogos, é por isso que a gente vai fazer parceria, ainda não fez, porque as aulas de algumas escolas já voltaram. Dessa específica, ela ainda não voltou, volta só em 2022, porque está em reforma a escola, mas a gente está usando os espaços já. Mas a gente tem até o final do ano para fechar a parceria com a Universidade Federal e com outras faculdades de psicologia, para levar os estagiários para dentro da escola, para apoiar tanto os docentes
quanto também os alunos, né? A gente quer fazer isso porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não conseguem se desenvolver, nem desenvolver o trabalho, nem se desenvolver com o aprendizado, por algum problema que está enfrentando com as suas emoções e talvez só o apoio ali do programa Jovens Falcões não seja suficiente, né? Acho que muitas vezes até porque a gente atende 30 alunos por semestre. Então, não contempla toda a escola. Essa escola que a gente trabalha tem 700 alunos. Então, até chegar lá, os alunos já saíram da escola, né? Infelizmente, a gente não consegue fazer com todos. Mas a ideia é ampliar, a gente vai conversar com a Gerando Falcões sobre isso, para que a gente consiga ampliar esse atendimento para as outras pessoas. E quais são os nossos objetivos em relação com a escola social, né, com o programa Escola Social? Bom, a gente quer criar isso que eu contei aqui para vocês. A gente quer criar um modelo que de fato transforme, né, as pessoas, faça uma transformação social, mas que seja escalonável, que seja reproduzível no Brasil inteiro. A gente quer que seja um modelo mesmo para que todas as escolas do Brasil possam usar. E pode parecer loucura, né? Mas assim, eu aprendi com o Jorge Paulo Lema que sonhar grande não é o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Então, eu sonho mesmo que esse programa ele tem potencial para transformar a vida de todos os brasileiros. Se for colocado nas escolas públicas do Brasil todo, a gente consegue fazer isso. A gente quer ampliar o nosso impacto para mais 2 escolas até 2023, então a gente já está, né, em desenvolvimento aqui do trabalho nessa escola. Em 2022 a gente vai ampliar, melhorar e captar recursos para que isso fique cada vez melhor. Em 2023 o objetivo é alcançar mais 2 escolas, então a gente vai ficar com 3 escolas em 2023, ou mais, no mínimo mais duas escolas, tá? E no final de 2023, ou antes, se tudo der certo antes, mas a ideia é que no final de 2023 a gente consiga propor faltou um L ali, né, política, propor uma política educacional nas secretarias municipais e estadual aqui do estado de Alagoas, para que seja colocado mesmo, para que seja uma mudança, para que o Estado coloque psicólogos, o Estado coloque assistência social, o Estado coloque programas dentro das escolas de esporte, de cultura, e que o nosso trabalho a gente consiga reduzir o que a gente faz, para que o próprio Estado faça, para que o próprio Estado transforme a escola numa escola social. Esse nome parece simples, gente. Programa Escola Social parece simples, mas é exatamente o que significa. É ter esse olhar social, ter essa comunicação social, essa transformação, essa aproximação social do final, que é o aluno, que é a qualificação desse aluno de uma maneira geral, uma formação integral desse aluno. E tinha um prazer falar sobre esse programa, eu acho que não estou me vendo, mas o brilho que deve estar aqui no meu olho falando sobre esse programa, eu acho que reflete bem tudo que a gente tem construído aqui em Maceió, e acredito de verdade que todo esse programa, tudo o que a gente tem feito, de fato vai transformar a vida das pessoas, de fato a gente consegue fazer uma transformação integral e também ajudar as famílias, né? Fazer uma transformação das famílias, que muitas vezes estão sofrendo também por problemas psicológicos, mas se um está bem, esse um bem muitas vezes ajuda quem não está bem. A gente tem também esse objetivo aí de fazer as pessoas ficarem bem, né? Então, ó, não vamos conseguir aqui, né, tirar perguntas, mas quem tiver pergunta pode me mandar e-mail. O que você preferir aí nesse escopo todo, e-mail alexandre@projetodinhos.com. Meu WhatsApp tá aí, quem quiser me mandar mensagem, vai ser um prazer responder. Meu Instagram também, @Alexandre Tula. O Instagram do projeto. Conheça o nosso trabalho, apoie o nosso trabalho também. A gente precisa muito de investimento.
não precisa apoiar doando, não. Compartilha as nossas coisas. A gente ainda não lançou o programa. Olha que interessante. No momento que eu estou fazendo essa gravação, a gente ainda não lançou. Quando a gente fizer, quando a gente estiver conversando, se a gente for conversar presencialmente, caso essa gravação não fique para vocês, o programa já vai ter sido lançado e a gente vai poder mostrar muito mais para vocês. Tá certo? Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado mesmo, de coração. É um prazer falar sobre o programa para vocês e sobre o Projeto Dinos. Tá certo? Valeu!